Desta vez eu estou falando com você da cidade. Você já parou para pensar no trabalhão que deu para produzir todos os produtos que você consumiu na sua última refeição? Você nunca pensou a respeito? Pois deveria. Do meu ponto de vista, as pessoas da cidade têm uma imensa dívida de respeito e reconhecimento para com esses incansáveis homens do campo. As dificuldades dessas pessoas começam com os problemas ligados diretamente à produção. Acrescente também os riscos com a natureza, chuvas fortes, ventos, geadas. Ponha também na lista as incertezas com o mercado e também a falta de melhores políticas governamentais para o setor. Para você entender melhor o que eu estou falando, vamos imaginar a seguinte refeição: arroz, feijão, batata cozida, salada de alface e tomate, ovo frito e uma bela coxa de frango. Para a sobremesa, maçã e banana. E para fechar, um cafezinho. Agora vamos ver quais são os principais problemas enfrentados pelos produtores para produzir tudo isso. Você precisa saber que cada um desses produtos que nós imaginamos da refeição tem suas próprias necessidades quanto a tipo de terra, clima, época de plantio, cuidados com a produção e colheita. Vamos analisar primeiro os casos do tomate e da alface. O primeiro não tolera frio forte e o segundo não tolera geada. Deu para você perceber que não é em qualquer lugar que dá para produzir essas coisas. O arroz tem uma particularidade. É uma lavoura que precisa ser plantada em larga escala, pelo menos 100 hectares, para ser economicamente viável. O feijão é o inverso. É uma lavoura plantada por pequenos produtores e, por causa disso, acabam ficando na mão dos intermediários, por terem dificuldades para a comercialização. O que acontece com a banana e a maçã é o seguinte: a primeira precisa de calor e umidade. A segunda, de algumas horas de frio para produzir bem. Uma região que produz muita banana nanica é o Vale do Ribeira, que fica ao nível do mar. Já a maçã é produzida em larga escala no centro-oeste de Santa Catarina. Lá faz bastante frio. A batata é uma lavoura muito cara, porque gasta muito veneno e adubo. Além do que, estraga rapidamente. O café também é uma lavoura de custo elevado, sendo que a prioridade é a exportação. Ventos fortes e geadas podem prejudicar a produção e provocar aumentos de preços para os consumidores. O açúcar vem da lavoura de cana-de-açúcar. Aí, o problema é ecológico, devido à monocultura, ou seja, grandes áreas plantadas com o mesmo tipo de planta, trazendo problemas com a fertilidade da terra e o aumento de pragas e doenças.
A produção de frango de corte e galinhas poedeiras requer grandes investimentos em instalações e equipamentos. O modelo dessas produções é o da integração, onde o produtor fica sujeito aos preços impostos pelo integrador, modelo que provoca um forte arroxo nas margens dos produtores. Como se não bastassem todos esses problemas, ainda existem aqueles ligados aos insumos e aos combustíveis. Os insumos são as sementes, adubos, venenos e corretivos. Em geral, os adubos e os venenos têm seus preços balizados pela moeda norte-americana, o dólar. Quando ele sobe muito, você já viu o que acontece. Outro insumo complicado é o combustível, no caso, o óleo diesel. É ele que move do trator que prepara a terra, passando pela colheitadeira que colhe os grãos e chegando até o caminhão que leva o produto até você, consumidor. Esse insumo sobe ao sabor do mercado e das guerras. Já os corretivos, que são os calcários, são produtos genuinamente nacionais. Portanto, bem mais baratos, não fosse o frete. Você já viu que a vida desse pessoal do campo não é nada fácil. Por isso, os governos poderiam ajudar um pouco mais. Ainda falta ao Brasil uma política de zoneamento agropastoril. Falta também crédito rural, seguro rural, boas estradas vicinais, estruturas de armazenagem e comercialização. Definitivamente os SEASAs não atendem aos interesses dos consumidores. Diferente da indústria e do comércio, os produtores rurais não conseguem determinar o preço dos seus produtos e não importa quanto tenha custado para produzi-los. Na verdade, quem estabelece esse preço é o mercado. Por mercado, você deve entender o atravessador, uma figura que você conhece muito bem. Ele nada arrisca, pouco investe e sempre ganha muito. Preste bem atenção neste exemplo que eu vou dar. Durante a escassez da oferta de banana nanica, que acontece no inverno, o produtor rural consegue vender seu produto a um preço médio de R$ 6,00 a caixa com 23 quilos. Já na época de abundância, que acontece no verão, esta mesma caixa com 23 quilos é vendida pelo fantástico preço de 60 centavos. E olha que são os 23 quilos de banana. Enquanto você, consumidor, em qualquer época do ano, não paga menos que 70 centavos o quilo. E pode acreditar que o milagre da multiplicação dos preços acontece com todos os produtos que fazem parte daquela refeição que nós acabamos de falar. Claro está que o verdadeiro vilão nessa história toda não é nem o seu Anselmo da barraca de frutas, nem muito menos o produtor rural. Todos nós sabemos que o problema está na intermediação. O intermediário age da seguinte forma: ele vai ao campo, compra a produção do produtor, traz para a cidade e vende a outros integrantes da cadeia de distribuição. Cada um coloca sua margem e no final você acaba pagando um preço absurdo pelas mercadorias. Mas é bom ficar bem claro que esse comerciante não está cometendo nenhuma irregularidade.
Na verdade, ele apenas está se aproveitando de uma circunstância, por falta de mobilização dos consumidores, organização dos produtores e omissão dos governantes. Depois de tudo isso que você já viu, você já deve ter concluído que a melhor alternativa seria o produtor vender diretamente ao consumidor. Mas por enquanto isso não é possível, porque falta a organização das duas partes. Mas para que isso seja possível acontecer, é necessário que os produtores se organizem em associações ou cooperativas. Mas é preciso que estas instituições sejam sérias e bem montadas, além de ter uma administração profissional. A parte que cabe a você, consumidor, é não comprar os produtos que tiverem seus preços muito alterados. Na medida do possível, tente substituir por outros mais baratos. Quando você não compra, o preço tende a cair. Lembre-se, dos 170 milhões de brasileiros, apenas 17% estão no campo produzindo para você na cidade poder comer. Esse programa é uma homenagem ao homem do campo.